Como o diabo pode interferir na vida das pessoas? Todo ser humano nasce com bondade no coração, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, nós nos afastamos do Senhor e ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo, que se aproveita das nossas fraquezas para causar destruição. Antes de começarmos, se inscreva em nosso canal, compartilhe. Ative o sininho das notificações para você receber o próximo vídeo. Nos mande um like. Deus o abençoe muito. Saiba que uma pessoa pode ser usada por Satanás para interferir em nossas vidas impedindo a bênção de Deus. Devemos lembrar que existe algo chamado vontade permissiva de Deus. Porque os demônios não fazem nada sem a permissão do Senhor Deus. As pessoas que maquinam o mal, que guardam maldade no coração, são usadas pelo inimigo para fazer divisão, brigas, mentiras, discussões e fofocas. E em tudo isso, Satanás fica camuflado para que não percebamos que é ele quem está por trás. A morte e a vida estão no poder da língua. Falar de maneira impulsiva, sem considerar as consequências, pode gerar conflitos e desentendimentos. E somando tudo isso a uma ação diabólica, pode culminar em tragédias entre pessoas. Por isso precisamos pedir a Deus discernimento e proteção espiritual para quando as pessoas chegarem até nós, influenciadas pelos demônios, nós estejamos blindados e fortalecidos contra todo ataque do diabo. Você precisa entender que o seu irmão não é o seu inimigo. Escute o que a Bíblia diz. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso quer dizer que quando alguém tenta te ferir ou te prejudicar de alguma forma, o diabo está agindo através da vida da pessoa. Por isso, tenha um olhar espiritual e não foque na pessoa, mas sim no que está por trás delas para te atacar. Observe que tipo de armas o diabo pode usar contra você. Fofoca, inveja, ciúmes e tudo que vai de encontro aos princípios cristãos, para uma boa relação entre pessoas, principalmente dentro das famílias. No livro de Gênesis, vemos o primeiro caso de homicídio cometido contra o próprio irmão. Foi o que aconteceu entre Caim e Abel. A Bíblia conta que Satanás plantou a inveja no coração de Caim e isso fez com que ele matasse o seu próprio irmão. E por isso, entenda uma coisa: as pessoas não são suas inimigas. Mas, o inimigo pode usá-las e você precisa ficar atento e vigiar para que a mágoa e a raiva e outros males não entrem no seu coração. A Bíblia diz algo muito importante sobre guerra espiritual. Observe o que está escrito na Bíblia Sagrada. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pois, o diabo veio para matar e destruir, disse Jesus. O apóstolo Pedro nos alerta para ficarmos atentos e não abrirmos brechas para o inimigo. Pois, o diabo quer acabar com todos nós. O diabo faz com que o ser humano duvide da sua própria existência. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que o diabo não existe, e que tudo isso é invenção, e que não existe diabo, ou que o inferno é aqui nessa terra mesmo. Essa estratégia do diabo está funcionando. Pois, enquanto as pessoas acham que o diabo não existe, elas não se importarão com a sua maneira de viver e serão facilmente manipuladas. Quanta destruição o diabo tem causado nas famílias e no mundo. E quando essas coisas acontecem, e achamos que a culpa é somente do ser humano,
É verdade que a maldade está no coração do homem. Mas o diabo aproveita as brechas para colocar pensamentos e ideias malignas no coração das pessoas, a fim de causar mais destruição. Sabe? Diabo rouba a palavra de Deus dos corações das pessoas, as enganando, ditando costumes e erros, para deixá-las bem distantes de Deus e seus mandamentos. Jesus contou certa vez uma parábola. A parábola do semeador. Ele disse: um homem saiu para semear. E enquanto ele lançava a semente, parte das sementes caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves vieram e as comeram. Ao interpretar essa parábola, Jesus disse que essas aves simbolizam o diabo que vem arrancar a palavra do coração para que a pessoa não creia e nem seja salva. Mas afinal, qual é esta palavra? É a mensagem do Evangelho que revela o quanto somos pecadores e que mostra a necessidade urgente do arrependimento. Jesus disse que quando essa semente é pesada, ou seja, ignorada pelas pessoas, o diabo vem e tira essa semente. Porque ele sabe que ela pode transformar o coração do homem. Em outra parábola, Jesus conta que, enquanto o servo de Deus dormiam no campo, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, os filhos do maligno infiltraram no meio do povo de Deus. O diabo oprime as pessoas com enfermidades. Sabe? A Bíblia descreve algumas pessoas que o diabo oprimiu com enfermidades. Jó foi um exemplo. A mulher que andou encurvada por 18 anos por causa de um espírito de enfermidade. E outras pessoas acometidas por outras doenças. E todas elas foram curadas. Sabe? Quem não perdoa, não tem paz. Muitas vezes existem doenças em pessoas por opressão maligna e são doenças essas que perduram por anos nas pessoas por não perdoar. Não perdoa mãe, irmãos e até filhos. E o diabo se instala nas vidas das pessoas através das doenças por não se humilharem. Quem guarda mágoa e ressentimento, além de viver atormentado, pode ser um instrumento do diabo para se vingar da outra pessoa ou desejar o mal, por exemplo. Em Efésios, capítulo 4 diz que devemos buscar a Deus e perdoarmos o mais rápido possível para não darmos lugar ao diabo. A Bíblia diz que a forma mais fácil de liberar o perdão àqueles que nos feriram ou prejudicaram é reconhecendo o quanto fomos perdoados por Deus, mesmo sem merecermos. Sabe? O diabo cria ensinamentos falsos para enganar as pessoas. E nos faz pensar que estamos certos em nossos atos errados, dizendo para nós que estamos certos. O apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos, muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E uma das coisas que mais ouvimos ultimamente é que todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. Porém, essas afirmações são grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, verdade e vida que é Jesus Cristo, e a cada dia Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam a paz e o amor como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo lugar. Mas a verdade é que não há outros caminhos. Jesus disse categoricamente: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Preste bem atenção no que está escrito. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Na verdade, são atalhos que, quando chegam ao fim, dão em um grande abismo. Por isso, o conselho é esse. Leia a Bíblia, medite e guarde as palavras em seu coração para não pecar contra Deus. Aceitando Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador de sua vida,
Pense nisso. Deus o abençoe muito.